Olá, você sabia que quando a gente lida com contos de fadas, mitologias, né, histórias, por trás pode ter algumas simbologias que é interessante a gente parar para pensar, né, para refletir. Então, hoje eu queria trazer um pouco sobre alguns trechos do conto de fadas do Pinóquio. A origem desse conto é da Itália, né? Então, se a gente for pegar a origem do nome Pinóquio, é como se fosse o olho do Pinus. E as ações do conto, o Gepeto encontra o tronco, né, do Pinus que era falante. E aí que ele tem a ideia de então fazer, né, um boneco de madeira que pudesse falar. Ele traz uma questão muito importante, né, do menino de madeira que queria se tornar menino de verdade. Então, para isso, ele precisou passar por muitas transformações, né, e ter um desabrochar da consciência. Quando ele, né, é criado ali por Gepeto, ele sente que Gepeto não o considera ali ainda como um menino de verdade, porque ele é feito de madeira. E aí ele, né, ao longo do conto, tenta sempre buscar esse amor do pai, né? Em alguns momentos, ele quer muito ser esse menino de verdade, mas ele vê que Gepeto, muitas das vezes, não o aceita como ele é. E aí ele vê a mentira também como uma forma de conseguir se separar desse pai, né, dessa figura paterna, ganhar autonomia e também ter ali a sua própria identidade. Em alguns contos, a presença do grilo, que é a consciência do Pinóquio, e aí o grilo seria a simbologia de um superego, né, alguém que está assim acima ali do Pinóquio, podendo direcioná-lo, né, ao que ele pode fazer na vida e o que ele não pode fazer. Em outras versões, o Pinóquio ele passa por um processo de que ele quer ganhar autonomia e aí a separação do Gepeto, que é algo também muito positivo, porque ele começa a querer criar a sua própria identidade, né? Então ele começa a ir para a vida. Em algum momento ele vai ter que sair daquele meio familiar, não? Ou aquele meio muito autoritário. A mentira que toma, né, uma proporção bem relacionada à moral ali do conto do Pinóquio, fala muito sobre a questão do quanto as pessoas precisam, né, ter a honestidade, o quanto elas precisam se tornar de alguma forma, passar credibilidade para o outro, né? O Pinóquio, ao longo da trajetória dele, ele vai lidando com pessoas que não passam essa credibilidade, né? Então, assim, não é nem que tanto Pinóquio ele mente em algumas horas, sim, né? E isso faz o nariz dele crescer. A questão do nariz, simbolicamente, está representado como o poder, né? E aí, quando o nariz ele cresce, ele acaba tomando uma proporção que, tudo bem, não está só relacionado à questão da mentira, né? Mas quando o nariz cresce, olfativamente, o Pinóquio ele precisa farejar o outro, né? Ele precisa farejar ali a situação que está acontecendo, né? Farejar o perigo, né? Então são situações às vezes, de muito risco, né? Do qual ele não vê ainda perigo. Em muitas versões, o Pinóquio ele não é olhado como aquela figura que só mente, mas sim como aquela figura, né? Aquela criança que quer ser uma criança boa e uma criança que tem um bom coração, mas ainda uma criança que está no momento que precisa buscar a sua maturidade, né? Então o Pinóquio ele não vai, ele vai percebendo que não dá para ele usar a mesma vestimenta, né? Não dá para ele usar a mesma máscara, ele vai precisar passar por transformações até mesmo muito doloridas. Quando ele vai para a terra lá dos meninos felizes, de parque de diversões, né? Ele vai lá para se divertir, né? Mas ele
não entende ali como que é esse tipo de diversão, ele só vai vivendo o que as pessoas estão oferecendo para ele. Então ele fuma, ele bebe, né? Ele quebra as coisas, ele depreda, né? E aquilo já não passa mais a ser uma diversão. E com isso ele se transforma num animal, né? Querendo dizer que ele está um pouco abaixo da sua consciência, ele está vivendo um instinto. E aí, por conta disso, ele começa a ver as consequências das ações dele. Os que ele foi tendo, que ele não tinha consciência, ele apenas ia e vivia, trouxeram graves consequências para ele. E aí ele começa então a ter esse entendimento, né, essa maturidade. E aí quando ele se dá conta de que tudo que ele fez ali não foi bom, aí que ele pode se transformar, né? Ele passa então no nível lá do mais inconsciente, né? No nível mais instintual, animal, para um nível, né? Então aí de um garoto que pensa na sua maturidade, que pensa em buscar, né? Esse amor do pai. Então ele retorna ali para o pai, para o Gepeto, né? Que também foi em busca dele. Sabendo que ele, por ter tido essas vivências na vida, mesmo que catastróficas, difíceis, né? Mas ele chega ali então à sua identidade.